Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. O tema escolhido para essa noite é um tema difícil, de ser abordado e também difícil de a gente assimilar. Mas com boa vontade, a gente consegue fazer um raciocínio e consegue chegar numa possibilidade de sempre tentar resolver a situação dos conflitos que existem entre nós, seres humanos, e quem sabe chegar ao ponto de amar os nossos inimigos. Jesus falou: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas o vosso irmão saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Bom, Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está no outro capítulo, mas isso é o cerne do cristianismo. Não tem como a gente pensar em viver nesse planeta sem ter por base esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, nós viemos para a Terra para fazer o que mesmo? O que viemos fazer na Terra? Evoluir, dizem os espíritas. Dizem os católicos, dizem todos, Evoluir. Evoluir como? Através do quê? De que jeito? Eu penso que nós viemos para a Terra para, em princípio, aprender a amar. Aprender a amar. Não é fácil? Não parece ser tão difícil, Porque, afinal de contas, a gente ama os pais, ama os esposos, namorados, ama os filhos. Isso é tão fácil, Mas Jesus disse: amai os vossos inimigos. Então tem tarefa aí pela frente de que não significa só amar aqueles que nos amam, aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos acariciam, aqueles que nos ajudam a viver de maneira direta, como nós entendemos que seja ajuda. Nós não entendemos que a ajuda pode vir de outra maneira. A ajuda pode vir através da dificuldade que temos para enfrentar as batalhas do nosso dia a dia e que nos faz vencer. E aí sim, podemos dizer assim, viemos para a Terra para evoluir, porque nós viemos vencer dificuldades para poder conseguir avançar na nossa maneira de amar, na qualidade do nosso amor. Como é que a gente pode observar isso e como é que pode chegar lá nessa meta de amar até aqueles que nos incomodam? Primeiro, nós temos que entender que nós somos todos filhos de Deus. Todos, indistintamente. Não há diferença nenhuma entre qualquer ser humano que vive sobre a terra. Todos são filhos de Deus. Então, todos estão na terra com o mesmo objetivo: evoluir, disseram vocês, não é? Viemos na terra para evoluir. Os bandidos também vieram para evoluir. Por que eles são bandidos? Por que eles estão contra a lei? Por que eles estão contra a lei de Deus? Foi a opção. Nós temos todos o livre arbítrio para fazer da nossa vida o que nós quisermos e aprender como nós quisermos. Eles optaram para fazer pelo lado mais difícil, que é o lado de se envolver com a escória, com a dificuldade, com o que há de mais terrível que tem no ser humano, para poder receber o grande choque e se defrontar e entender o que é luz e o que é escuridão. Todos nós temos dentro de nós luz e sombra. Todos. Se aqui tem alguém que é só luz, está no planeta errado.
Porque aqui, quem está na Terra, tem luz e sombra. E o que é luz e o que é sombra? A luz é tudo aquilo que nós já sabemos, é tudo aquilo que já nos conecta diretamente com Deus, é todo o amor que nós já construímos dentro de nós, é toda a atitude nossa pautada e baseada no amor. Isso é a luz que nós temos, a bondade, a humildade, a caridade, tudo isso é luz que está em nós. O que é a sombra? Tudo aquilo que nós ainda não sabemos, tudo aquilo que ainda é escuro para nós, tudo aquilo que nós ainda não aprendemos e que nós olhamos para aquilo e dizemos, o que é isso? Como é que eu chego lá? Amar os inimigos está aí nesse lado, daquilo que a gente não sabe como fazer. E se a gente não sabe como fazer, é possível que ao tentar fazer, com o livre-arbítrio que temos, nós possamos errar. Nós possamos nos levar pelas circunstâncias, podemos levar pelos sentimentos e podemos levar pelo pior inimigo que nós temos, o ego. Esse cidadão que está aqui instalado em mim desde que eu nasci. Quem é e o que é o ego? Quem sou eu? Vocês vão dizer, você é Adilson Maestre. Não, Adilson Maestre é o meu corpo. Ele foi registrado em cartório quando eu nasci. Esse corpinho, loirinho, de olho azul, de cabelinho quase branco, era branco quando eu nasci, voltou a ser. Esse neném aqui, vamos chamá-lo de Adilson Maestre, sabe? Então aquele corpinho foi chamado de Adilson Maestre. Então eu cresci acreditando que eu sou Adilson, mas eu não sou Adilson, isso eu aprendi depois de grande. Eu sou um ser que está no universo há muito tempo, que já teve muitos nomes, que já viveu muitas histórias e que atualmente veio para a Terra para fazer um trabalho específico, ou alguns trabalhos, ou fazer um processo desse de evolução, de crescimento. De que maneira? Isso eu tenho que pensar e eu tenho que descobrir. Eu pergunto para vocês, alguém aqui sabe o que veio fazer na Terra? Alguém sabe? Qual é a sua meta aqui na Terra? Por que razão veio parar aqui? Por que razão nasceu nessa família? Por que razão nasceu em Florianópolis? Ou na região e hoje vive em Florianópolis? Eu não sei, fica difícil de descobrir, né? Então nós temos que olhar para dentro de nós, sossegar e perguntar para esse ser que está aqui, que comanda esse corpo, qual é a tua? O que viesse fazer aqui? O que estás fazendo na Terra esse tempo todo? O que buscas na Terra? E aí como é que nós vamos encontrar essas respostas? O que é que eu amo fazer? O que é que eu faria mesmo que de graça? Mesmo que ninguém me pagasse nada para fazer? O que é que eu adoro fazer? O que é que toda vez que eu tenho uma folga eu vou fazer? O que é que eu faço com a minha profissão? A minha profissão é aquilo que realmente veio de dentro de mim, é meu dom, eu sempre pensei, eu amo fazer isso, eu exerceria minha profissão até de graça, se fosse necessário, se fosse possível, se eu não necessitasse de dinheiro, eu faria exatamente isso que eu estou fazendo, eu ia procurar fazer outra coisa que me desse mais alegria. Como é que eu estou? Eu amo fazer o que eu faço. Ou eu detesto fazer o que eu faço. Como é que é? Eu estou nesse emprego só por causa do salário. Sabe que quem está no emprego só por causa do salário, o salário não rende? Muitas vezes ele se acaba antes mesmo da gente receber, porque é um dinheiro que é mal recebido, porque ele é resultado de uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, quando eu amo fazer aquilo que vem de dentro do meu coração, que é aquilo que eu gosto mesmo, esse dinheiro rende. Por quê? Porque ele é o retorno que me dá alegria, que me dá satisfação, que me dá contentamento, e isso é bom para mim, e eu gosto disso. E eu trato bem esse dinheiro, não jogo fora à toa. Como não jogo fora o meu trabalho. Estou falando de mim. Mas quando eu falo de mim desse jeito, eu tenho que pensar que aquele cara desgraçado que me machucou, que me traiu, que me enganou, ele também veio para a Terra para evoluir, ele também faz o que gosta, ele também faz aquilo que dá na telha de fazer, dentro das circunstâncias que ele existe, e ele faz aquilo porque ele precisa e acha que tem que fazer assim para atingir os seus objetivos. Quais são os objetivos dele? Eu não sei, está na cabeça dele, como é que eu posso saber? Quais são os meus objetivos? São os meus. Necessariamente não tem que ser parecido com o dele. Não, não tem que ser. Nós somos diferentes.
Nós somos todos diferentes. Alguém aqui se sente igual ou parecido com alguém? Gosta de ser comparado e igualado a alguém? Não, né? Eu não gostaria. Alguém que gosta de dizer, você é igual a fulano. Não, eu sou eu. Cada um de nós é único, é uma singularidade, é uma coisa especial que veio para a Terra e que é único. Não tem ninguém exatamente igual a nós, com as nossas características, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o conhecimento, com o acúmulo de coisas que nós temos dentro de nós. Não, não tem. Mesmo que eu sinta que o que eu sei é pouco, mesmo que eu pense que o que eu sou é pouco, não tem ninguém igual a mim. Eu estou no lugar que eu mereço estar no universo. Chico Xavier disse, você está onde você merece estar, né? Na família que você merece estar, na cidade que você merece estar. Ou seja, eu com o acúmulo do meu conhecimento, com tudo aquilo que eu já fiz em todas as minhas vidas anteriores, o resultado de tudo isso é o que eu sou agora. Eu sou o resultado de tudo que eu já fui e de que eu sei e de que eu acumulei de conhecimento e de progresso por todas as minhas existências. É o que eu sou agora, com os meus sentimentos, com as minhas vontades, com a minha maneira de ser, com o amor que eu tenho dentro de mim, essa quantidade de amor que eu tenho dentro de mim, eu aprendi em todas as minhas existências. Então eu estou aqui único. Não tem ninguém que calçou as minhas sandálias e percorreu o meu caminho. Não tem ninguém que viveu as experiências exatamente como eu vivi. Pode ter vivido experiências parecidas em outro lugar, em outras circunstâncias, por outras necessidades que lhe deram outros resultados. As minhas experiências são minhas. E o que eu aprendi com elas também é responsabilidade minha. Eu posso ter tido muitas experiências e não ter aprendido nada ainda, porque eu não entendi o que aquelas experiências queriam me dizer. Eu não aprendi. Cada experiência que nós temos, seja ela boa ou seja ela negativa, tem sempre algo a nos dizer. E nós entramos naquele caminho, naquela situação, justamente para entender o que aquilo significa para nós, que resultado aquilo tem que dar para nós, o que aquilo acrescenta para nós. Nós viemos para evoluir. Então, para evoluir significa acrescer, somar conhecimentos a cada existência. Então, toda experiência que nós vivenciamos é uma experiência de aprendizado, quer ela seja alegre, quer ela seja triste. Ali tem alguma coisa me ensinando. E acontece que aquelas que são desagradáveis, provavelmente são as que eu preciso mais entender, porque são as coisas que estão atrapalhando um pouco o meu caminho. As coisas boas que eu já sei, não, essas abrem caminho. Essas facilitam a minha vida, essas suavizam, me dão alegria, faço esse caminho com amor, com alegria, cantando, não é? As coisas que eu sei. É fácil para mim resolver. Se eu já aprendi, se eu já passei por todo o caminho da humilhação, da negação, e eu aprendi a ser uma pessoa humilde, essa humildade minha, ela se revela nas minhas atitudes do cotidiano. Eu não preciso dizer que sou humilde, eu não preciso fazer de conta que eu sou humilde, eu não preciso dizer para ninguém que eu sou humilde. Todo mundo percebe que eu sou humilde, porque eu já sou. Eu já sou humildade, que é algo que todos nós buscamos, queremos atingir, ela se instala em mim, ela faz parte de mim e eu passo a ser. Então, quando nasce uma criança, aquela criança já demonstra algumas coisas, algumas tendências, na verdade, a gente percebe nas crianças o que já ela gosta de fazer, a maneira como ela é. Vocês percebem que as crianças que nascem agora, os pequenos, eles têm uma forma de agir e de demonstrar amor diferente de quando nós éramos pequenos? Eu noto a diferença, inclusive, de como eram os meus filhos. Os meus netos já são diferentes dos meus filhos. Bom, quando eu lembro que o meu avô, eu vi meu avô só algumas vezes, na casa dele, sentado fumando cachimbo, naquela cadeira de balanço, eu dizia, benção avô, e passava correndo, não é? Eu nunca conversei com meu avô. Nunca conversei com o meu avô. E ele morreu quando eu tinha lá uns 12, 13 anos de idade. Nunca. O meu pai pouco falava comigo. E aos 50 anos eu acreditava que o meu pai não gostava de mim. Porque ele nunca disse que gostava de mim. Ele nunca expressou carinho, ele nunca me tomou no colo, ele nunca me fez um afeto, nada disso. Ele só me abraçou nas ocasiões muito especiais, como no dia da minha formatura, no dia do meu casamento. Eu me lembro que meu pai me abraçou, me deu um beijo e me deu parabéns. Mas ele nunca me disse eu te amo. Não. Eu nunca escutei isso do meu pai. Aos 50 anos,
eu resolvi quebrar essa barreira e no aniversário dele eu abracei e disse: pai, eu te amo. E sabe o que ele me respondeu? Eu também te amo, filho. Nossa, mudou tudo para mim, sabe? A partir dali, o meu pai era uma outra pessoa para mim. Eu passei a olhar para ele com outros olhos. E foi uma pena que poucos anos depois ele morreu. Não tive tempo para poder fazer uma troca melhor com ele depois disso. Por quê? Porque faltou comunicação, e porque ele era seco, e porque ele tinha sido tratado e criado por aquele avô que eu conheci lá, muito na dele. Talvez nunca também pegou meu pai no colo, nunca deu carinho, nunca conversou com ele. Então, quando eu tive meus filhos, eu resolvi quebrar essa barreira e eu passei a tratar meus filhos com muito carinho. Então, os meus filhos são amorosos. A consequência disso é que os meus netos são muito amorosos, muito mais do que os meus filhos. Quando meus netos chegam lá em casa, eles correm na minha direção, me abraçam e ficam aqui. Eles não saem, eles ficam ali abraçados e dizem: vô, eu te amo, e fica ali, gostoso, agarrado em mim. Né? Precisa eu dar uma mexida nele, dizer: e aí? E puxar uma conversa com ele. Se eu não falar nada, eles ficam ali agarradinhos assim. Eu assim, puxa vida, que mudança, né? Numa única encarnação, em 68 anos que eu tenho, eu consegui ver essa mudança de comportamento nos seres humanos à minha volta, sabe? Na minha descendência, na minha linhagem familiar. Eu acredito que na de vocês também deve acontecer isso. Se prestem atenção, se não há essa mudança na maneira de se comportar. Por quê? Porque está vindo para o planeta um povo diferenciado, um povo que já passou por muita coisa e que vem agora para viver um novo momento no planeta, né? Nós acreditamos que estamos entrando na era da regeneração. Quem vai viver aqui? Aqueles que realmente avançaram, aqueles que disseram: eu vim evoluir, e evoluíram, e cresceram, e deram um passo à frente. Por que eu estou falando isso? E eu vim falar de amai os vossos inimigos. Porque isso que acontece comigo, acontece com todas as pessoas, com as pessoas que eu gosto e com as pessoas que eu não gosto. Agora, por que tem gente que eu não gosto? Por que tem gente que eu não gosto? Por que tem gente que eu acho antipática? Por que tem gente que eu acho que não serve? Por que tem gente que eu nem nunca vi, mas eu odeio, e se chegar um negocinho lá no meu WhatsApp, eu já digo: ferre-se, vá para o inferno, morra na cadeia. Por que eu faço isso se eu nem conheço a pessoa, nunca conversei com ela? Não é? Eu me flagrei um dia dizendo que morra na cadeia e depois apaguei assim: meu Deus, onde é que eu estou? Né? Me deixei levar por uma onda de negatividade que veio ali daquela informação e eu entrei na corrente e já acrescentei o meu ódio em cima. Assim, calma, segura aqui, fica aqui dentro, só comigo, não precisa espalhar para ninguém. Nós não temos, às vezes, noção, né, de como nós podemos, a qualquer momento, usar não essa coisa gostosa que é o nosso lado luz, mas também usar a sombra que vem de dentro de nós, a raiva, o ódio, isso que está tudo guardado dentro de nós. Por que eu não gosto daquele cara? O que acontece? Ele não é do meu partido, ele não é da minha religião, ele não é da minha cor, ele não é da minha condição sexual, ele não é igual a mim, então ele não é igual a mim. É verdade isso? É verdade isso? É assim que nós pensamos, né? Mas não é verdade. Porque ele não é igual a mim mesmo, ele é outra pessoa, mas ele é filho de Deus e ele está aqui fazendo a mesma coisa que eu. Então eu preciso olhar para aquilo e dizer assim: cáspita, eu tenho que ver isso de outro jeito. O que eu aprendi então com o passar do tempo que eu poderia dizer para vocês? Eu aprendi a sair do meu ponto de vista. Então eu olho para aquele cara, para aquela situação que pode ter acontecido uma situação do cara ter me agredido, ter me roubado, ter me esfolado, ter tentado me matar, qualquer coisa, e olhar para aquele cara não do meu ponto de vista aqui, do ego, que se acha intocável, que se acha muito perfeito, muito inteiro, que esse cara tem razão. Esse cara tem razão em tudo. Aliás, a minha mulher sempre diz: tu tens razão em tudo. Mas ela diz debochando, né? Se você... E eu digo para ela: tu é que sempre tens razão. A gente faz essa briga, mas depois, calma, os dois têm razão ou os dois não têm razão, né? Porque nós achamos sempre que nós temos razão, na verdade? Nós achamos que nós sempre temos razão, porque tudo que nós conhecemos do mundo é a partir do nosso ponto de vista, é a partir das coisas que a gente conhece, é a partir das nossas experiências. Então tudo aquilo que a gente revela, que a gente faz, a gente acha que é certo. Nós só agimos certo ou nós agimos errado? Às vezes agimos errado, mas aí, se nós somos de bom caráter, a gente tenta
corrigir, certo? Se a gente age erroneamente, pulsa em nós o desejo de logo corrigir essa coisa, escrever a bobagem, não, apaga, nem bota no ar, apaga, nem vai, recolhe. Mas, às vezes a pessoa age sem pensar, age levado pelas circunstâncias e pode sim agredir ou machucar alguém. A gente pode machucar alguém não só batendo no corpo da pessoa, a gente pode machucar alguém falando, né? A fala é uma arma, ela é uma arma, ela pode ser usada de várias formas. A fala é uma energia usada para construir. Sabe, quando a gente vê aquelas fábulas e o cara diz, abra-te sésamo, e a coisa se abre, a ordem da fala, o tom da fala, o desejo exprimido através da fala pode realizar coisas, né? Quando falam os magos, eles batem uma varinha e dizem uma palavra, abracadabra, pelo de cabra, não faz isso? Abracadabra, pelo de cabra, e acontece e aparece, porque a ordem vem da vontade, do pensamento e é expresso através da palavra. Então a palavra é uma coisa muito divina, muito maravilhosa, porque ela é uma força poderosa que nós temos para construir ou destruir. Através da palavra nós podemos construir ou destruir. Nós temos que ter sempre noção disso. Então, quando nós falamos bem de alguém, nós emanamos uma energia boa e que ajuda aquela pessoa. E em cima de um acontecimento, quando nós pensamos bem, aquele acontecimento acontece de maneira tranquila. Mas quando nós, ao invés de falar bem, falamos mal, praguejamos e desejamos o pior, também nós mandamos essa energia negativa para atrapalhar aquele acontecimento. Ou seja, nós somos magos brancos ou magos negros, dependendo da nossa vontade. Nós podemos nos transformar em magos de luz quando nós bendizemos, quando nós usamos a nossa palavra, o nosso pensamento, nosso desejo para realizar algo bom, para desejar bem e emanar a nossa energia positiva sobre uma pessoa. Quando a gente ora e quando a gente fala e quando a gente pensa. Mas também nós podemos ser magos negros, quando nós pensamos negativamente e praguejamos e falamos mal das pessoas, fazemos fofocas ou dizemos diretamente para a pessoa, às vezes palavrões e desejos realmente muito negativos. E aí nós jogamos sobre a pessoa a energia. A palavra é uma energia que emana de nós e que fica pulsando no ar, não some. Nós não escutamos mais, mas aquela energia que foi emitida através da palavra fica no ar, pulsando, e ela pode ir a qualquer lugar. Um pensamento pode ir a qualquer lugar. Um sentimento pode ir a qualquer lugar. No mês passado, a minha sobrinha, que está morando na China, escreveu no WhatsApp para minha filha. Estavam conversando elas e ela disse, ô Isa, como é que está a tia fulana? Ela disse, por que estás perguntando por ela? Assim, porque há 2 dias que eu estou sentindo uma coisa estranha quando penso nela. Ela está bem? A minha filha disse, não. Já que tu perguntaste, eu vou te contar. Ela está muito mal. Ou seja, lá no outro lado do planeta, a minha sobrinha estava sentindo que havia algo errado com uma tia que estava no outro lado do planeta. Ou seja, os nossos sentimentos, as nossas percepções, os nossos pensamentos, eles vão longe em qualquer lugar. Os nossos desejos vão longe em qualquer lugar. A nossa vontade, a nossa força, a nossa energia vai em qualquer lugar. E vai em qualquer lugar fazer o quê? Fazer o bem ou fazer o mal. Depende da emissão, da força, do desejo que acompanha essa energia que nós impregnamos dessa energia. Ela pode fazer o bem ou fazer o mal. O que é que eu quero para o meu inimigo? Que ele morra, não é? Que ele se ferre, não é isso que a gente pensa? Desgraçado, miserável. Nós só temos palavras elogiosas e lindas para os nossos inimigos, não é verdade? Estamos certos? Não, né? Nós não estamos certos. Nós somos cristãos, né? E nós acreditamos no que Jesus disse. Ama os vossos inimigos. Jesus é louco, deve ter fumado alguma coisa para dizer isso.
ou tomou alguma coisa esquisita, né? Ama os teus inimigos. Ele estava louco quando falou isso. Não, ele estava certo, ele estava lúcido, ele estava apenas passando para nós aquilo que é conhecimento universal de todos os tempos, e que ele escutou isso das sinagogas, por onde ele andou com os mestres dele, e pela intuição que ele tem com os guias dele, né? Jesus devia ter um guia bom, né? Jesus tinha um guia bom, para botar naquela boca aquelas coisas todas bonitas e boas que ele falou, ele tinha um guia muito bom. Então, essas verdades que ele expressou e que deixou e que foi copiada e que a gente estuda e que aprende, isso são verdades universais, que já existem desde todo sempre. Em todos os lugares, em todos os planetas, todo mundo sabe que nós devemos amar os inimigos. Não é só aqui na Terra, nem foi só depois de Jesus. Antes mesmo, em outras religiões, pregavam isso. Mas lá na terra dele, diziam o quê? Olho por olho, dente por dente, né? Estava ainda na fase do olho por olho, dente por dente. Isso nós não praticamos mais, né? Não praticamos mais olho por olho, dente por dente, né? Fazemos? Toma lá da cá, desgraçado, bateu, leva, né? Quando o cara me diz uma coisa, eu fico aqui fermentando dentro de mim um pensamento de como é que eu vou devolver isso para esse desgraçado, eu vou fazer uma trama, eu vou fazer um negócio assim, papai, eu respondo na hora, ou fica ali arquitetando uma forma de jogar isso de volta. Alguém aqui faz isso? Acontece, né? Pois é, comigo e com todo mundo. Mas qual é o que a gente então tem que fazer nessa hora, segundo o ensinamento de Jesus? Sossega e realinha esse teu pensamento. Então, como eu disse, eu aprendi a sair do meu ponto de vista e ir para um ponto neutro. Nesse ponto neutro, eu vejo eu e vejo ele. Então, eu vejo assim, quem começou a história. Às vezes, nós não nos damos conta que quem começou a história fomos nós. Com uma palavra mal colocada ou com uma interpretação errônea ou alguma coisa que a gente falou, o que a gente fez, que segundo nossa intenção estava perfeitamente adequada às minhas necessidades e às circunstâncias, mas que não estava de acordo com os desejos daquela outra pessoa. Isso acontece de nós para eles e acontece deles também para nós. Às vezes a gente diz umas coisas, faz alguma coisa. Eu sou casado há 44 anos. E às vezes a minha mulher interpreta erroneamente o que eu falo ou o que eu faço. Acontece isso com vocês? Com todo mundo, não é? E também acontece de eu interpretar erroneamente o que ela fala e o que ela diz. Normal, dos dois lados, para cá e para lá. Quem que está certo e quem que está errado? Nenhum dos dois, está todo mundo certo. São as circunstâncias que nos levam a fazer isso. Então eu olho eu agindo, eu olho ele agindo. Então eu vejo que eu tenho a minha parte de responsabilidade e que ele tem a parte dele. Depois eu me desloco do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele, ele não fez nada de errado. Ele apenas estava defendendo os interesses dele, que ele achava absolutamente naturais, porque são as coisas da vida dele. Ele me deu aquela batida, aquela porrada, porque ele achava que tinha que fazer, porque eu estava atrapalhando os desejos das coisas que ele queria fazer. Se o que ele queria fazer é bom, é certo ou errado, não sei se é problema dele, não é? Mas eu estava atrapalhando e ele tocou o pau em mim, não é? Aí eu vou entender isso de outro jeito, assim, poxa, então eu tenho que entender que esse cara não fez por causa de mim, ele fez por causa dos interesses dele, do que se passava na mente dele, no coração dele, estava defendendo o que era dele. Eu é que estava atrapalhando. Então, do ponto de vista dele, o infeliz sou eu, entendeu? Não era ele que é o infeliz, sou eu, porque eu que estava atrapalhando. Aí eu venho para cá, vou para lá e fico assim observando um lado e outro. Uma vez um cara me machucou fortemente. Eu levei 3 anos fazendo esse processo. Não é assim na hora que sai, né? 3 anos eu fiquei fazendo esse processo de ir para lá e ir para cá. Aí fui vendo a minha parte, a parte dele, eu fui aliviando, fui amansando o meu ódio, a minha raiva. Foi até o ponto em que um dia eu acordei, não está mais aqui. Aquele sentimento não está mais em mim? Será mesmo? Deixei passar umas horas, pensei no cara, não estava. Assim foi, resolveu. Telefonei para ele, quero falar contigo. Fui na casa dele, assim, eu vim aqui te dizer que eu te perdoei.
Ele chorou, ele me disse, quantas vezes eu já te pedi perdão? Sim, tu me pediste perdão e eu te disse que eu tinha te perdoado, mas eu não tinha, porque eu ainda estava tomado pela raiva do que tu me fizesse. Agora não, agora passou, não sinto mais nada. Daqui um abraço, mas fica longe de mim, né? Eu não preciso levar para minha casa, não preciso levar para minha roda de amigos uma pessoa que me fez mal. Simplesmente não quero mal. Segue a tua vida. E nunca mais eu vi. E isso faz uns 5 anos, nunca mais eu vi o cara. Mas não, quando penso nele, era só um cara que eu conhecia, que era meu amigo, que deixou de ser. Ou não sei, nunca mais vi, não tive mais contato. Mas não tenho mais raiva. Sumiu a raiva que eu tinha dele. Sumiu, porque eu me esforcei para tirar isso de dentro de mim, porque eu não conseguia conviver com essa raiva. Cada vez que eu via o que eu pensava, aquilo voltava. Assim, só se eu sinto é porque eu não perdoei, mas eu já disse pro cara que perdoei, mas não tinha perdoado. Aquilo eu precisei fazer realmente. Vai lá, vem cá, vai para o ponto de vista dele, vem para o meu, vem porque eu tinha. Fiz esse jogo durante 3 anos e a coisa se diluiu. Então, assim, não é um jogo fácil dizer assim, agora eu vou resolver, vou perdoar todos os meus inimigos. Tem que ter vontade, tem que ter consciência e tem que entender realmente que ele estava defendendo os pontos de vista dele, que ele tem todo o direito. Isso serve de lição para mim, porque eu e todos nós, que temos sempre que assim, prestar bem atenção nas nossas atitudes do cotidiano. O que é que nós fazemos no cotidiano com relação às outras pessoas e também com relação a nós mesmos, porque às vezes a gente faz coisa que a gente fica se odiando, não tem? Fica com raiva de si mesmo. Então, o que é que eu tenho que fazer no cotidiano para eu não entrar nessas contendas e eu não criar inimizade nem ódio de ninguém? Primeiro, observar o que diz o meu coração. Observar o que vem de dentro de mim. O que é que vem de dentro de mim? De dentro de mim vem a voz de mim mesmo. Eu, o ser que comanda esse processo. Não o personagem que eu criei e que construí o meu ego. Sim, porque eu vivo um personagem. Eu sou Adilson Maestre, engenheiro civil aposentado, casado com uma mulher há 44 anos, com 3 filhos, 4 netos. Essa é a minha história, né? Esse é o cara que eu penso que eu sou. Não, o ser que está aqui, tem nada a ver com essa história do engenheiro. Esse ser que está aqui é um ser que tem uma história longa e que vai continuar depois que esse corpinho aqui for sepultado, em breve, não é? Quando eu for sepultado, não é breve, irmão? Breve de 68, eu tenho consciência que é breve. Então, e que seja rápido. Assim, então que eu peço a Deus um ataque fulminante, pelo amor de Deus, não me deixa numa cama sofrendo. Olha, o infarto fulminante seria uma bênção, uma recompensa por todo o trabalho que eu fiz na Terra. Não é bom? Nossa, como é bom. Já imaginar ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu conheço um rapaz que ele perdeu a consciência e ficou no hospital uns 5 ou 6 anos, vegetando, até morrer. Isso é complicado, né? Porque ele perdeu inclusive a consciência, né? Não conseguia falar com ninguém. Isso é ruim. Ou gente que sofre, cheio de tubo. Não, Deus me livre. Um fulminante. Esqueci até o que eu estava falando. Como é então que nós precisamos entender as nossas atitudes do cotidiano? Tem que deixar vir o que vem de dentro, ou seja, o que vem desse ser que está aqui, que sou eu, e que tem mais conhecimento, que tem mais entendimento da situação, tem uma visão mais abrangente da situação do que eu com meu cérebro, meus olhos e meus ouvidos, entendeu? Então eu, o espírito, tenho uma consciência muito mais abrangente, eu consigo sentir. Alguém aqui não sente? Aquelas coisas que a gente sente que está acontecendo uma coisa, não tem? Não sente às vezes? Aquilo que nós chamamos de sexto sentido. O que é o sexto sentido? O que é a intuição? É o espírito dando comando para o consciente de que algo está acontecendo, de que algo é assim que é ali. Então assim, eu aprendi com o meu mestre o seguinte: quando você quer saber uma coisa e não sabe o que fazer, pergunte a si mesmo, não a cartomante.
Não a mulher da bolinha de cristal, não o pessoal do espírito, do centro espírita, não. Pergunta para si mesmo, como eu resolvo isso? A primeira resposta que vier ao consciente é a resposta do espírito, é a resposta que vem de dentro. A segunda resposta já é o ego já querendo escapar da responsabilidade da resolução, que já começa, mas, se, entretanto, aí começa a história. Não, mas assim, se eu fizer, se, aí começa a botar os se's e os poréns, né? Aí já é o ego querendo arrumar uma outra solução mais fácil, mais palatável. Não, a primeira resposta que vem ao consciente é a resposta de dentro. Então, se eu aprendo em todas as situações a perguntar a mim mesmo o que eu faço agora, vai ver que nós podemos muitas vezes tomar atitudes diferentes. E a melhor resposta diante de algo negativo é silenciar, ficar calado, não dizer nada. Zero de emissão de energia. Porque você só pode abrir a boca e falar se o coração estiver pulsando no bem e no amor. Aí você fala. Mas se o coração e a mente estiver pulsando na maldade, fecha esta matraca, porque tudo que sair daí vai ferir alguém. Certo? Então, assim, diante de uma situação adversa, cala-te. Cala-te e sente e percebe se aquilo realmente tem a ver contigo ou não. Um livrinho maravilhoso que eu li e que aprendi, e até faço uma palestra a respeito desse livro, talvez um dia eu venha fazer aqui. Chama-se Os 4 Compromissos. Alguém já leu? Ninguém aqui leu. Os 4 Compromissos, Miguel Ruiz, o autor. Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos. Maravilhoso. Os 4 compromissos são os compromissos que a gente assume conosco mesmo. Primeiro é ser fiel à sua palavra, só usar a palavra para o bem. A segunda é não tirar conclusões, não julgar. São coisas dessa linha que o índio velho lá do México, isso é dos toltecas, lá do México. É um aprendizado, é um ensinamento dos toltecas das antigas, né? Que ele, que é descendente de uma linhagem dessa, então compilou, arrumou. É um livrinho fininho, dá para ler numa sentada, mas o ensinamento é fantástico. Ele ensina a gente a não tirar conclusões, a não falar nada que não venha de dentro do coração, entendeu? Então, assim, é um aprendizado, é um exercício, sabe? Como é que a gente aprende, como a gente evolui? Exercitando as coisas boas, exercitando o bem, porque a gente não aprende assim de cara, não, agora eu sei, aí eu ouvi uma palestra, o cara falando isso, agora eu sou assim, não é bem assim, ele falou e eu saquei que isso pode ser bom para mim, então eu vou ficar atento e vou exercitar, vou fazer uma vez, mesmo que seja difícil, ainda derrapei, faço a segunda e entendo que isso é bom, dentro de pouco tempo eu estou fazendo isso, naturalmente eu percebo o que aquilo é verdadeiro, então aí aquilo passa a fazer parte de mim, aí eu pulei um degrau, fiz um upgrade, né? De upgrade em upgrade a gente chega lá no mundo dos anjos. Né? Vocês pensam que quando morrer vão para o mundo dos anjos? Pode ser? Quem diz que não? Mas tem uma coisa, primeiro é preciso se transformar num anjo. Para viver no mundo dos anjos, primeiro tem que se transformar num anjo, porque não dá para entrar no mundo dos anjos sem antes ser anjo, né? Então, se eu quero realmente quando desencarnar e ir para um lugar fantástico, eu tenho que estar vibrando na energia, no nível, na frequência daquele espaço fantástico que eu quero. Então é aqui que eu começo a mudar a minha frequência. A frequência dos meus pensamentos, a frequência dos meus pensamentos, da minha emissão e dos meus sentimentos. Quando eu vou aumentando essa frequência, naturalmente eu vou sendo conduzido para um espaço melhor. Então, enquanto aqui na Terra nós vamos aumentando a nossa frequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a nossa roda de amigos vai se modificando, o ambiente que a gente vive vai se modificando, porque a gente vai contactando as novas pessoas na nova frequência. Algumas pessoas somem da nossa existência, a gente não sabe por quê, porque elas estão noutra frequência diferente. Simplesmente
acontece naturalmente essa mudança de relacionamentos. À medida que você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai convivendo com pessoas melhores. E quando você convive com pessoas que não são melhores, você tem por elas um sentimento fraterno. Não os julga como pessoas nocivas, não as julga como pessoas inimigas. Quando a gente começa a fazer esse pensamento, então eu começo a perceber que aquele cara que é o meu inimigo, ele não é assim também, esse bicho todo, não é? Não é? Eu até posso perdoar e posso até me aproximar e dar um abraço nele. E de repente, pode ser até que a gente se entenda e que entre nós haja algumas convergências de sentimentos, de pensamentos. Ele pode se tornar meu amigo também. Quem sabe ficar tão amigo que eu até ame esse cara. É uma possibilidade de ter por ele o mesmo amor que eu tenho pelos meus irmãos, pelo meu pai, pelos meus filhos. Não precisa namorar, é só é só ter um sentimento bom de amizade, de amor pelas pessoas, que nós precisamos aprender a ter por todas as pessoas. Nós viemos na Terra para ampliar a nossa capacidade de amar a todos, indistintamente. Foi isso que nós viemos fazer na Terra, amar os amigos e amar também os inimigos. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Boa noite.